A redução de danos, ela foca nas pessoas, não é nas substâncias que ele usa. A RD não te impõe nada, porque você tem que parar, porque você tem que parar de... Eu acho que você reduzindo, você está se ajudando muito. A questão de eu parar de usar, ou usar conforme a redução de danos, só me fez ganhar. Não é porque você desequilibrou um dia que tu vai colocar tudo a perder. Isso é redução de danos. Hoje em dia, graças a Deus, eu evito muito usar droga por causa, tipo assim, nós temos uma redução de danos. Eu reduzi muito, muito mesmo. Em relação à redução de danos, putz, ó, eu perdi o desejo de usar crack. Meu primeiro contato com droga foi com a bebida, né? Que minha mãe ainda era viva e eu tinha umas amigas e um dia eu cheguei muito, minha mãe me bateu muito. E mais, a segunda droga foi a maconha. Que, pra falar a verdade, eu não considero assim uma droga, né? Mas no começo foi, que eu passei muito mal, né? E depois eu não usei mais, eu fui usar depois de velha, né? Pra dar uma relaxada. Com quantos anos você bebeu a primeira vez? Acho que eu tinha uns 10 anos. E a maconha com quantos? A maconha com 16. Os mais velhos já faziam uso de maconha, eu não usava nada ainda. E depois do trabalho, eles fumavam maconha lá no banheiro, né? E sempre deixavam umas pontinhas. E a curiosidade minha foi nessa, eu falei, que efeito que vai dar, né? Então eu sempre ali depois que eles tomavam banho todos os dias e comecei a dar aqueles peguinhas na maconha. Quando eu conheci a minha segunda mulher com quem eu me casei, os irmãos dela, eles eram traficantes, né, no morro. Então ele punha revólver aqui, aquele saquinho de cocaína e esticava. E aí, cunhado, vamos dar um tiro? Falei, não, cara, eu só até então só usava maconha, sabe? Então, só que tem aquele velho ditado, né, mulher? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Por tantas vezes que ele, todos os dias indo, um dia eu falei, por curiosidade, eu vou usar. Eu cheirei, sabe? E dali pra frente eu comecei a usar. Mas pra falar a verdade, a droga é uma coisa que entra na vida da gente, às vezes sem você querer. Que as pessoas, você tá assim porque você quer. Não é que nem você, tá ali num círculo. Porque eu comecei a fumar crack assim. E se eu soubesse, eu não tinha começado. Não tinha mesmo, não tinha. Não tinha. Isso só atrasou. Só perdi as coisas que eu tinha. Perdi casa, minhas filhas, a vida. E um certo dia eu estava lá junto com eles e eu vi na cozinha deles, eles com um caldeirão, com uma cara de cocaína, fazendo uma certa mistura, e eles forraram o chão, sabe? Dali a pouco eles puf no caldeirão, começou a cair aquelas coisas amarelas. Ele, cunhado, pega uma latinha, tu furão, põe um pouquinho de cinza, põe um pedacinho disso aqui, agora puxa. Foi batata, mulher. A brisa que deu. Adorei. Porque é uma coisa, sabe, inexplicável, sabe? Me viciei. Dali pra frente, mulher, foi só fazendo besteira. O fenômeno da dependência química está associado ao primeiro lugar, né, com uma certa predisposição pessoal a isso. Então tem pessoas que de fato ao experimentar usar a substância química se agradam bastante dela, né? Tem gente que vai experimentar cerveja e não vai ver graça nenhuma nisso. E tem gente que vai experimentar e vai achar muito bacana. Assim como a cocaína também, assim como o crack também. Tem gente que vai achar muito bacana, mas tem gente que vai achar muita graça, tem gente que não vai achar graça nenhuma. Eu sou negro, do cabelo rastafário.
Eu chego num lugar aí, se eu estiver fumando uma maconha, eu sou totalmente discriminado. Um bacana passa ali na rua com o baseado pro lado de fora do vidro, ninguém nem liga, você entendeu? Se a gente é pego com uma substância no bolso e um bolso cheio de dinheiro que você trabalhou, recebeu aquele dinheiro, os caras já pensam que você é traficante. Eles querem levar você. Então a redução de danos ele foca nesse ângulo. Porque não é porque a pessoa é usuário de droga que ele não seja capacitado de ser uma pessoa aceita na sociedade. Independente de um usuário de um patamar financeiro positivo ou negativo, enquanto a droga está inserida na sociedade, só que o mais prejudicado são os menos favorecidos, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, situação de rua, de abandono. Muito preconceito em relação a quem usa droga. A questão, por exemplo, da criminalização de qualquer tipo de uso de droga, ela é muito negativa para as pessoas. Então, por mais que a gente precise e tenha que respeitar as leis, muitas vezes a gente tem um contingente enorme de usuários que estão dependentes desse uso, né? Eu não falo nem do uso recreativo, mas falando das pessoas que estão no uso abusivo e que não são criminosos. São pessoas que contexto de vida, um rompimento de laço importante, a perda de um familiar por morte, o rompimento de um relacionamento, a perda de um emprego, perda de status social, a morte de um filho, enfim, levam essas pessoas a mergulharem no uso e acentuarem o uso, e aí quando vai ver, passados anos, essa pessoa está totalmente dependente do uso de drogas, ela não é um criminoso. Porque o que muito tem é recriminação. É morador de rua, é drogado, é cachaceiro. É drogado, é viciado. Não tem jeito, não é assim, gente. O caminho é longo, é perverso, é árduo, é difícil, mas é possível. Desde que a pessoa queira. Primeiro patamar é a pessoa querer. Eu pratico redução de danos porque eu tentei praticar pelo NA, mas eles pregam a abstemia total. Até mesmo porque eu gosto de beber, eu não conseguia abstemia total. Então eu sempre ficava enrolando e não conseguia parar. E a redução de danos me permite, ao contrário do AA, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos, que é abstemia total, a redução de danos me permite tomar um cálice de vinho numa festa de aniversário, numa festa qualquer. Não prega aquela abstemia de ficar tomando água. Quando a gente coloca a abstinência ao uso de drogas como a única possibilidade, a única meta a ser cumprida, a ser alcançada no tratamento, né, em relação ao uso problemático de drogas, isso gera uma série de fracassos, tanto do profissional quanto dos usuários, porque o que a gente se depara é que as pessoas que fazem uso muito problemático têm uma imensa dificuldade de parar esse uso. Então a gente se depara com pessoas que dizem, olha, eu uso drogas desde os 8 anos de idade, eu tenho 40 anos, então eu me reconheço muito mais usando drogas do que não usando. Então a redução de danos, ela não é contrária, ela não é o oposto da abstinência. A abstinência pode ser sim uma escolha desse usuário. Eu estava vivendo debaixo de uma carroça, eu vivia da reciclagem e consumia muito álcool e crack, o vício era demais, sabe? E o consultório na rua me fez uma abordagem perguntando se eu queria um tratamento, se eu queria sair das ruas, como que era a minha vida. Aí eu aceitei conversar com eles e eles foram me transformando aos poucos, me levando para tomar uma vacina, me incentivando para ir para um médico. Aí eu fui para o médico, sim. Através deles eu fui para o médico, comecei a me curar. As internações a gente tenta evitar porque o sistema de CAPS, que é um sistema substitutivo aos manicômios, eles possibilitam que a gente tenha leitos, né, e que tenha atividades durante o dia, inclusive com café da manhã, almoço, concedido pelas unidades de saúde mental, para que as pessoas tenham atividade dentro do CAPS. Então ela pode ficar em hospitalidade diurna, que a gente chama, que é durante o dia ela passa no CAPS, né, com atividades terapêuticas, convivência, participando de grupos, o que já lhe protege bastante em relação, por exemplo, ao uso de drogas, né, ou
e em hospitalidade integral, que é quando a pessoa tem necessidade por algum motivo, ou clínico ou algum outro motivo que esteja desestabilizando aquela pessoa, ela dorme no CAPS. Basicamente nós temos estabelecidos os protocolos do próprio Ministério da Saúde, né? E de forma muito clara existe uma rede, né? Que é a rede específica sobre o tema, a rede RAPS, muito bem. Na prática, nós temos os CAPs, que são equipamentos, prédios, estruturas prediais estabelecidas na cidade, específicos para trabalhar com o tema da drogadização. Temos 2 equipamentos, isso é bastante relevante, que tem essa finalidade, um inclusive com a finalidade de atendimento ao público adulto e o outro o infanto juvenil. Então, creio que a cidade tem aí uma resposta razoavelmente bem estruturada para o tema. Santos tem mais de 400 mil habitantes, Santos contemplaria de 2 a 3 CAPs AD 24 horas, né, recebeu recurso para sua implantação e hoje tem um CAPs AD que funciona em horário comercial. Né, é absolutamente insuficiente, né, frente à necessidade da população, né, e isso é um dos principais problemas que a gente percebe. Hoje na Unifesp nós temos um programa de extensão universitária, né, chamado Centro Regional de Formação em Drogas e Direitos Humanos, e nós desenvolvemos estudos, pesquisas e atividades de extensão relacionadas à formação e redução de danos. A gente não abre mão de formar trabalhadores, estudantes e usuários no mesmo ambiente. É justamente essa mistura que a Unifesp tem, né? Essa inserção social de colocar moradores de rua, vizinho da Unifesp, dentro da faculdade. Jamais eu, como morador de rua, me vi dentro de uma faculdade. A princípio eu comecei na faculdade para usar o Facebook lá naquele lance que tem nos computadores lá, sacou? Mas jamais me vi dentro de uma faculdade, porque a gente passa por uma faculdade, eu sou morador de rua, sou um usuário de droga, sou um adicto, sou um alcoólatra, então não é minha lá, água e óleo não se misturam. E a redução de danos vem me mostrar completamente ao contrário. Quero levantar a autoestima, né? Porque quem é morador de rua tem a autoestima lá embaixo, é vulnerável, né? É invisível. É vulnerável, é invisível pela... Tanto é que o IBGE faz da população do censo aí do Brasil, e morador de rua não é contado, sacou? Então é uma pessoa invisível. E a redução de dano tem esse diferencial de contar justamente essa pessoa que é invisível e humanizar o tratamento. Eu achei muito importante a redução de danos porque você tem que ver as pessoas como elas são. Sabe, nesse fluxo nosso aqui do mercado, assim, é horripilante você ver as pessoas com tanto descaso, sabe? Ninguém faz nada. O pessoal só dá um pratinho de sopa para as pessoas na rua, mas isso não... Gente, as pessoas às vezes não querem só isso. A redução de danos, ela foca nas pessoas, não é nas substâncias que ele usa. No início era super prazeroso usar a droga, sabe? Mas depois, quando começou a acontecer esses lances, eu começar a tirar dentro de casa, sabe? Fui um mau pai, um mau marido, sabe? Então eu não tinha mais condições e eu também reconheci isso. Eu podia estar morto de fome, sabe? Mas quando eu pegava o dinheiro, a fome ia embora. E era só pro crack. A ponto depois, sabe, chegar a fazer o quê? Revirar lixo para comer. Se dependesse de mim, ninguém mais experimentava droga nenhuma. Ninguém. Porque eu sei como é que é, eu perdi minha casa, eu perdi tudo. Tudo. Quando eu comecei a usar o crack, a minha casa era, não vou dizer que era lá, né? Mas eu tinha uma vida legal. Meu marido era estivador, eu tinha minha casa, minha, né? Tinha meus filhos, minhas coisas. E quando eu comecei, nós começamos a se desfazer de tudo. Era perfume, sapato, as coisas que tinha que não usava, sabe? Então tu já começa por aí. E você não vai conseguir de novo. Chegou um certo dia que eu falei, não, meu, chega, eu quero me matar, eu vou me matar. Aí eu cheguei num colega que ele tem uma marcenaria. Eu falei assim, meu, eu preciso de R$1.000. Ele tinha pegado 50 cadeiras para reformar de um restaurante. Ele falou assim, meu, eu tenho 50 cadeiras para raspar, lixar e invernizar. Eu te pago R$50 a cada cadeira. Eu falei, fechou, meu.
Eu pegava às 8 da manhã, parava meia-noite. Em 2 dias eu tinha R$1.000 na mão. O que você fez com o dinheiro? Comprei 50 gramas de crack. Eu invernei 28 dias dentro da mata. Eu achava que eu ia conseguir ter uma overdose. Né? Ali mesmo eu ia ficar, mas nem o Deus e nem o capeta me quis. Né, o que eu costumo dizer. Certa vez que eu fui tomar banho lá no canal, eu estava mesmo já, sabe, no uso mesmo. Quando eu tirei a roupa e atrás da porta do banheiro tem um espelho assim que dá para ver o corpo inteiro. Mulher, eu chorei quando me vi. Sabe, aqueles ossos tudo saindo para fora. Aqui dava até para tocar violão, cara, as minhas costelas tudo aparecendo. Horrível. Tenho 3 filhos lindos. Sabe, eu não vi a infância deles, sabe, não estou vendo a adolescência deles. A gente que vive pelo mundo é muito sofrimento, sabe, é sofrimento demais. Você sabe que você tem um lugar que você pode ir, que você pode ficar, mas você se sente melhor na rua do que dentro da sua própria casa. Uma coisa é a gente olhar as propagandas de televisão de álcool e ver as meninas seminuas sendo oferecidas nas mesas de bar e oferecendo cerveja, né? Isso é apologia ao uso de drogas, né? Outra coisa é quando eu vejo na mesma propaganda uma orientação que é: se for beber, não dirija, né? Isso é uma estratégia de redução de danos, né? E isso é muito aceitável, né? Quando a gente não vincula a concepção de redução de danos, né? E estando na mesma propaganda. Hoje, pela redução de danos, eu procuro segurar a peteca antes de ter uma base. Tipo, eu posso ir até aqui. Porque quando a gente está na situação de rua, a gente não tem um limite ir até aqui. A gente vai até o máximo. Quando chegar no máximo, acabou o máximo. Vem o outro máximo do outro dia. Nasceu o sol de novo, é outro dia, é outro máximo. É outro dia que vai ser obrigado a sobreviver, obrigado a comer, obrigado a fazer correria de droga. Se for mulher, obrigado a se prostituir para consumir a droga. Se for homem, obrigado a roubar, obrigado a olhar carro. É questão de sobrevivência de vida. Depois que eu comecei na redução de danos, eu vi que eu sou uma pessoa que estou sendo apto para qualquer coisa. Acho que eu tenho livre-arbítrio para chegar nos lugares e falar e debater questões assim, compatíveis com as situações. Não comece a usar. E se puder aguentar, se já é usuário, procure ficar sem o máximo possível que você puder. Porque eu acredito que uma hora chega. Vai conseguir. Tem que conseguir. Porque a mente do ser humano é muito forte. Você comanda tudo.